Parte 1. Torcedor, segura essa informação porque hoje à noite Belém para assistir a um jogo que pode definir o resto da temporada de dois clubes brasileiros. Estamos falando de Remo e Santos se enfrentando nesta terça-feira, dia 4 de agosto, às 21h30 no Mangueirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E olha, torcedor, essa história começou lá na Vila Belmiro, no litoral paulista, onde as duas equipes fizeram um jogo de ida truncado, cheio de estudo tático e terminaram no empate sem gols, 0-0, ou seja, tudo em aberto para essa noite no Pará. Presta atenção nesse detalhe. Quem vencer no tempo normal hoje garante vaga direta nas quartas de final da Copa do Brasil. E se o empate persistir, a decisão vai para os pênaltis ali mesmo, na frente da torcida azul do Remo. E é aí que a situação começa a ficar interessante, porque o Remo nunca, em toda a história, venceu o Santos em confrontos oficiais. Nunca. Esse jejum incomoda a torcida do Leão Azul, mas ao mesmo tempo cria um clima de expectativa gigante, porque não existe momento melhor para quebrar um tabu do que numa noite de mata-mata, jogando em casa, com o Mangueirão fervendo. E o Mangueirão promete ferver mesmo. A expectativa é de mais de 40 mil torcedores paraenses lotando as arquibancadas para empurrar o time rumo à classificação inédita. Imagina a pressão sobre o Santos indo para dentro daquele estádio. Mas calma, porque tem mais coisa nessa história. O Remo vive um momento especial na temporada, muito por causa do trabalho do técnico Léo Condé, que assumiu o comando do clube em março deste ano, depois da saída do colombiano Juan Carlos Osório. Condé chegou em Belém com currículo pesado. Foi campeão da Série B em 2023 pelo Vitória, campeão baiano em 2024 e campeão cearense em 2025, já pelo Ceará. A missão dele no Remo sempre foi clara: manter o clube na elite do futebol brasileiro. E até aqui, o trabalho está sendo elogiado. Sob o comando de Condé, o Remo encontrou um equilíbrio tático que não existia antes, principalmente jogando em casa. E o ponto mais alto da temporada, sem dúvida, foi a classificação sobre o Bahia, ainda na fase anterior da Copa do Brasil, quando o Remo eliminou o time baiano com um agregado de 5-2. Isso mesmo, torcedor. Um resultado que provou que esse Remo compete de igual para igual, contra clubes com investimento muito maior. Só que nem tudo são flores para o Leão Azul. Depois da eliminação do Bahia, o Remo sofreu uma derrota para o Mirassol. E o próprio Léo Condé admitiu publicamente que o desgaste das viagens tem sido um desafio real dentro do calendário apertado da temporada. Fica o alerta, porque enfrentar o Santos exige entrega máxima, sem sobra de energia. E é justamente nesse ponto que mora um detalhe que pode pesar muito na partida de hoje. Na derrota para o Mirassol, o Remo sofreu 2 gols de bola parada, uma fragilidade que ficou exposta e que agora vira um alvo claro para o Santos explorar. Existe outro detalhe importante nessa peleja. O setor defensivo do Remo tem sofrido gols com frequência na Série A, uma média que preocupa a torcida paraense justamente na véspera de um confronto direto contra um ataque badalado. Mas a história não para por aí. Do outro lado do campo, o Santos chega embalado, sem sofrer gols durante toda a Copa do Brasil até aqui, o que mostra a solidez defensiva construída pelo técnico Cuca. E na frente, o Peixe tem uma dupla que assusta qualquer zaga do Brasil. Agora vem a parte que muita gente ainda não percebeu, torcedor. Existe um nome dentro dessa dupla santista que está em uma fase artilheira impressionante. E existe também um detalhe tático específico do Remo que pode ser o ponto de virada dessa noite no Mangueirão. E tem mais, porque as escalações prováveis dos dois times já começaram a circular, junto com uma informação sobre a arbitragem que promete gerar muita conversa entre os torcedores das duas equipes. Quem vai aproveitar melhor as fraquezas do adversário? O Remo consegue finalmente quebrar o tabu contra o Santos? Ou o Peixe segura a pressão da torcida paraense e carimba a vaga nas quartas de final? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, na segunda parte desse vídeo. Parte 2. Olha só, torcedor, vamos direto ao nome que está deixando a torcida do Santos ansiosa para essa noite no Mangueirão: Gabigol. O atacante é hoje o artilheiro da temporada do Santos, com 15 gols marcados em todas as competições, sendo 7 apenas na Série A do Brasileirão. E quando você junta os números dele com os de Neymar, a dupla soma 23 gols pelo Santos nesse ano. É gente treinada para decidir jogo de mata-mata. E existe um detalhe tático que pode aumentar ainda mais o perigo dessa dupla. O Remo, como vimos, tem sofrido gols de bola parada com frequência, e o Santos possui em Barreal um dos jogadores mais ativos em cruzamentos de toda a Série A, com 45 cruzamentos certos na competição.
Ou seja, se o jogo ficar truncado no meio-campo, uma bola parada bem cobrada pode ser a diferença entre a classificação e a eliminação. Mas presta atenção, porque o gol santista também pode balançar. O goleiro do Remo, Marcelo Rangel, aos 38 anos, vem com um aproveitamento de defesas abaixo da média da competição, algo em torno de 69%. Esse número acende um alerta e mostra que, se o Santos aumentar o volume de finalizações, o jogo pode se abrir ainda mais para o lado do Peixe. Agora vem uma informação que muda o cenário, torcedor. As escalações prováveis já começaram a circular na tarde desta terça-feira. O Remo deve entrar em campo com Marcelo Rangel no gol, Marcelinho, Matheus Felipe, Marlon e Mike na defesa, Zé Wellison, Leonel Pico e Zé Ricardo no meio, e o trio Jajá, Iago Pikachu e Aleph Manga no ataque, sob o comando de Léo Condé. É a base que segurou o empate na Vila Belmiro, mantida por confiança do treinador. Do lado do Santos, Cuca também deve repetir praticamente a escalação titular. Gabriel Brazão no gol, Gabriel Menino, Adonis Frias, João Ananias e Escobar na defesa. Christian Oliva e Gabriel Bontempo no meio, com Barreal aberto pelo lado, e a dupla de ataque formada por Neymar e Gabigol. Ou seja, o Peixe aposta em manter a identidade que funcionou no primeiro confronto. Existe outro detalhe importante nessa noite. Torcedor. O apito vai ser do árbitro gaúcho Anderson Daronco, com o VAR também acionado, algo que costuma pesar em jogos de mata-mata decididos nos detalhes. Qualquer lance de pênalti ou expulsão pode ser revisado, e isso muda completamente o rumo de uma partida eliminatória. E não dá para esquecer o fator torcida. Com o Mangueirão praticamente lotado, o Remo aposta no apoio de mais de 40 mil pessoas para tentar pressionar o Santos desde o apito inicial, buscando aquele gol que nunca conseguiu marcar contra o Peixe em toda a história dos confrontos oficiais entre os dois clubes. Se o empate no placar agregado persistir depois dos 90 minutos, a definição vai para os pênaltis, ali mesmo, na frente da torcida paraense, um cenário de emoção máxima para quem estiver acompanhando pela televisão ou pelo estádio. De um lado, um Remo que sonha em finalmente vencer o Santos e carimbar uma classificação inédita às quartas de final, embalado pelo trabalho sério de Léo Condé. Do outro, um Santos que não sofre gols na competição. Tem a dupla Neymar e Gabigol em alta e busca confirmar o favoritismo mesmo fora de casa. E agora, torcedor, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Remo consegue quebrar esse tabu histórico contra o Santos hoje no Mangueirão? Ou o Peixe segura a pressão da torcida e avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Comenta aqui embaixo o seu palpite para o jogo de hoje às 21h30.